Boa noite, meus amigos e minhas amigas, do nosso canal Escola Teológica Católica. Meu nome é Fred, eu sou catequista, teólogo e vamos à nossa vinheta. Então, eu quero fazer mais um vídeo para o nosso canal, mas primeiro vamos nos encomendar a Deus, vamos rezar, porque sem Deus nós não somos nada. E esse vai ser o nosso último vídeo do ano, então já vamos agradecendo a Deus por tudo que vivemos nesse ano, pelas alegrias, pelas tristezas, pelo dom da vida, de termos finalizado mais um ano. E vamos então pedir ao Espírito Santo para nos iluminar e que possamos fazer esse último vídeo na graça de Deus e que não seja o último vídeo, mas que ano que vem nós possamos aí continuar evangelizando até o Senhor, nos chamar. Então, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, deixe o seu like, a sua pergunta, o seu comentário, dúvidas, e eu vou ter o maior prazer em te responder. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, Mãe de Deus e nossa, possa interceder por nós, nesse ano que se encerra e nesse que vai começar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Todos os anjos e santos de Deus, rogai por nós. Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos encerrando o ano, Então, temos que agradecer. Nós celebramos aí domingo o dia da Sagrada Família. Então, vamos pedir à Sagrada Família, Jesus, Maria e José, que abençoe as nossas famílias nesse resto de ano que se finda e em todo o ano de 2026. Que as nossas famílias sejam abençoadas, protegidas por Deus e que nenhum mal chegue perto de nós. Como diz o Salmo 90, caiam 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas você não será atingido. Mas para isso você tem que estar na presença de Deus, buscar a Deus.
Aquele que é de Deus, o demônio não toca, a menos que Deus permita. Então, vamos estar sempre na graça de Deus, na presença de Deus, dos anjos e dos santos de Nossa Senhora, que eu tenho certeza que Deus vai nos proteger de todos os males do corpo e da alma. Então, gente, nesse último vídeo de 2025, todo final de ano a gente deve fazer uma reflexão de vida, de como foi o ano, como eu falei no começo, de alegrias e tristezas. Então, eu resolvi fazer um vídeo sobre o fim dos tempos, porque eu vejo muita gente nas redes sociais, na mídia, até mesmo os que aderem a alguma religião, seja ela qual for. Eu vejo muitas pessoas falarem sobre esse tema, debaterem sobre esse tema. Não é? Estamos no fim dos tempos? Dá para a gente saber alguma coisa? O que a Igreja Católica ensina sobre isso? Cada religião fala alguma coisinha, mas o que a Igreja ensina? Estamos mesmo no final dos tempos? A segunda vinda de Jesus. Aí nós vamos abordar toda essa questão que a Igreja chama de escatologia. Será que a Bíblia fala alguma coisa? O que a Igreja nos ensina sobre essa questão do final dos tempos, do final do mundo? O mundo vai acabar, entendeu? Em fogo, Como é que vai ser isso? E a gente já aproveita e fazendo uma reflexão de vida. Já que é o final do ano, então eu resolvi fazer um vídeo sobre o final dos tempos, que é o final da história, vamos dizer assim. É o último dia, como diz Jesus. A palavra de Deus diz que será o último dia da humanidade. Então, mas será que isso já está acontecendo? Ainda falta muito? Falta pouco? Muito se tem falado agora há pouco tempo. De uns tempos para cá eu tenho ouvido muito falar sobre a questão de vai ter 3 dias de trevas, que o Padre Pio falou que vai ter 3 dias de trevas, de escuridão, que tem que armazenar comida. Então, vamos conversar sobre tudo isso. Para isso, eu quero que você abra a palavra de Deus, a Bíblia. Vamos terminar com a palavra de Deus. Nada melhor do que a gente terminar o ano com a palavra de Deus. A gente está fazendo aí um estudo bíblico e vamos continuar fazendo o ano que vem, se Deus quiser. Então eu já quero, enquanto eu vou fazendo uma pequena introdução, eu quero que você já vai abrindo aí a Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 24. Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 36. Mateus, capítulo 24, versículo 36. Vai abrindo aí, seja ela católica ou protestante. Tá? Tem o Evangelho de Mateus, o Novo Testamento é igual para católicos e protestantes. Então, se você é católico, se você é protestante, você vai ter o texto que eu vou ler. Então, pode abrir aí na sua Bíblia, São Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 36. Enquanto você vai abrindo, eu vou fazendo uma introdução sobre essa questão do final dos tempos. Tá? Bem, veja, cada religião, todas as religiões, têm um parecer sobre o final dos tempos. Tá? Eu, como represento a Igreja Católica, eu vou falar o parecer da Igreja Católica. Nós respeitamos liberdade religiosa para todos. Então, se você não é católico, você pode não concordar comigo. E está tudo certo. Pode deixar aí nos comentários. Até mesmo você que é de outra religião. Você pode comentar nos meus vídeos. Mas com respeito. Eu tenho recebido alguns comentários de pessoas de outras religiões. Alguns até legais. Mas alguns passando um pouco do ponto. Tá? Então, gente, vamos debater. Vamos conversar. Mas com educação, não é? Então, o objetivo do canal não é arrumar briga com ninguém. Se você não é católico, se você não concorda comigo,
Não vamos ficar inimigos, não vamos brigar por isso. Você continua na sua fé. Né? Se você é protestante, você tem a sua doutrina. Se você é espírita, você tem a sua doutrina. Se você é judeu, budista, não importa. Só que os nossos vídeos é para os católicos, porque eu sou católico. Mas, se você é de outra religião e quiser ver os meus vídeos, é um prazer. Só que o que eu vou falar aqui é o que a Igreja Católica nos ensina. Então, você não vai ver aqui, por exemplo, a questão de arrebatamento, você não vai ver. Você não vai ver aqui negócio de milênio, você não vai ver. Você não vai ver aqui, pior ainda, você não vai ver aqui questão de reencarnação. Não é? Você não vai ver nada dessas coisas aqui, porque a igreja não acredita em nada disso. Tá? O próprio arrebatamento, que se fala muito, vai haver um arrebatamento, né? A Igreja Católica não acredita no arrebatamento como os nossos irmãos protestantes acreditam. Respeitamos, tá? Os irmãos protestantes, mas para nós católicos o arrebatamento é simbólico. Nós não vemos do mesmo jeito que os protestantes. Por quê? Porque o arrebatamento na Bíblia é simbólico. Mas Elias não foi arrebatado? Enoque não foi arrebatado? Não foram arrebatados para o céu. É uma figura de linguagem, é uma simbologia. Eles são do Antigo Testamento. Ninguém foi para o céu antes de Jesus. O céu estava fechado por causa do pecado. Como é que eles foram para o céu? Não. Enoque e Elias não foram para o céu. É só um jeito da Bíblia enaltecer essas pessoas, porque eles andaram com Deus, eram homens justos, que andavam na presença de Deus. Enoque era um homem que andava na presença de Deus, e Elias foi o maior profeta do Antigo Testamento. Mas ele não foi para o céu arrebatado, é simbólico. Jesus disse isso lá no Evangelho. Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu. Jesus disse isso para os judeus. Entendeu? Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu. Quem? Ele. Então, o céu só se abriu com a ascensão de Jesus. Aí o céu se abriu. Aí todos aqueles que morreram depois da ascensão de Jesus puderam ir para o céu. Entendeu? Mas antes de Cristo ninguém foi para o céu. Então o arrebatamento de Elias e de Enoque é simbólico. E também o arrebatamento que os protestantes dizem é simbólico. Ninguém vai ser arrebatado. Esse arrebatamento aí, não podemos interpretar o pé da letra. Que vai todo mundo desaparecer, vai ficar só a roupa, aí vai ficar aqui só alguns para ter uma segunda chance. Isso é um perigo, essa doutrina é um perigo. Ninguém vai ter segunda chance, gente. Se você não se arrepender aqui agora, você vai para o inferno. Ninguém vai ter segunda chance. Mesma coisa é a reencarnação que eu já falei. Entendeu? Então essa doutrina do arrebatamento ela é perigosa, porque os que vão ficar aqui vão ter uma segunda chance? Não existe isso. Não tem isso. Milênio, mesma coisa. Os 1000 anos na Bíblia são simbólicos. Que Jesus vai reinar aqui 1000 anos na Terra. Não vai. O 1000 na Bíblia é simbólico. Até na nossa vida mesmo. Quantas vezes você já não falou? Eu fiz isso 1000 vezes. Você não fez 1000 vezes. É uma forma de dizer, não é verdade? Eu lavei 1000 pratos. Você não lavou 1000 pratos. Você lavou 10, 15 pratos, mas você fala que lavou 1000. Então, o 1000 na Bíblia é uma simbologia. Os números na Bíblia é uma simbologia. Jesus não vai reinar aqui na Terra por 1000 anos, não. Jesus virá uma segunda vez? Virá para julgar os vivos e os mortos, separar as ovelhas dos cabritos. Mais nada. Jesus vai voltar aqui uma vez só. Só uma vez. Ele não vai voltar a primeira vez para buscar só alguns e depois vai buscar de novo. Não tem nada disso. Então, para nós católicos, isso não é doutrina católica, ok? Então, o que a igreja ensina sobre o fim dos tempos? Estamos ou não estamos no fim dos tempos? A igreja não sabe. A igreja ela é tão humilde, a igreja católica ela é tão humilde que ela reconhece que ela não sabe. Tá?
Por que não sabe? Porque Jesus não revelou. Eu vejo nas placas aí, não é? Dessas religiões aí, dessas seitas aí. Jesus está voltando. Mas Jesus revelou para você que ele está voltando? Quando que ele vai voltar? Ele não revelou para ninguém. Ele não revelou para os apóstolos. Ele vai revelar para o fulano e para o Bertão. Por isso que eu estou falando, gente. Cuidado com os falsos profetas. Não é só nessas igrejas, nessas seitas que eu vejo isso, não. Eu vejo isso em algumas casas. Eu desço, às vezes, de ônibus em algumas casas aqui perto da minha casa, tá lá, Jesus está voltando. Ou nos carros, né? Jesus está voltando. Gente, você está enganando as pessoas. Ninguém sabe a hora que Jesus está voltando. Ninguém sabe. Se você falar isso, você está enganando as pessoas. Ele pode voltar? Pode, hoje. Ele pode voltar agora. Mas ele não revelou nem para você e nem para mim. Se ele não revelou para a igreja católica que ele fundou, sob Pedro e os apóstolos, ele vai revelar para essas seitas aí fundo de quintal? Olha o que diz a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Eu já dei um tempo aí para você dar uma pesquisa, para você abrir aí. E olha o que Jesus diz sobre o fim dos tempos, a volta dele. O que é o fim dos tempos? É a segunda vinda de Jesus. É a volta dele. Ele vai voltar? Claro que vai. Claro que ele vai voltar. Isso a Igreja Católica ensina. Mas não sabemos quando será. Sabemos que ele vai voltar. Mas ele não revelou quando. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Mas ele não revelou para ninguém. Ah, mas ele deixou sinais. Veja, não é fácil interpretar os sinais. Vou chegar lá. Vamos lá. Mateus 24, 36. Jesus falando para os apóstolos, para a igreja. Olha o que diz Jesus. Quanto aquele dia, que dia? Da vinda dele, do fim dos tempos. Quanto aquele dia e aquela hora, ninguém sabe. Ninguém sabe. Olha só. Então, como é que o fulano ali da seita sabe? Como é que o cara lá do meu vizinho sabe? Que ele está falando que Jesus está voltando? Quantas vezes eu já vi alguém mandando para mim, Jesus está voltando, eu dou risada. Ah, ele revelou para você? Por que ele revelou para você? Não, gente. Cuidado com os falsos profetas, os enganadores. Tá? Quanto aquele dia e aquela hora, ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu. Se nem os anjos sabem, você sabe? Se os anjos que convivem ali com Deus estão ali no céu juntinho com ele, ele revelou para você. Se ele não revelou nem para os anjos, nem os anjos do céu, mas somente o Pai. Só Deus sabe, mais ninguém. Ué, aí você pode me perguntar assim, mas Jesus não é Deus? Então Jesus não sabia? Claro que Jesus sabia, mas por que ele falou que só o Pai sabe? Porque não fazia parte da missão dele revelar isso. Como ele não revelou o dia que nós vamos morrer. Você sabe o dia que você vai morrer? Não, a menos que você tire a sua vida. Diferente, coisa que você não pode fazer, que a vida pertence a Deus. Mas o dia da sua morte ninguém sabe. Então, assim como Deus não revelou para você o dia da sua morte, ele também não revelou o dia do final dos tempos. Então, gente, todas as pessoas que falam disso, que já falaram disso, ou que vão falar, vão errar. Ah, o mundo vai acabar em 2012, em 2000. Eu estou falando da minha época, já houveram profecia de Nostradamus, é profecia de não sei de quê, que o mundo vai acabar, é testemunho de Jeová, não sei mais o quê. Em 2000 vai acabar, de 2000 não vai passar. Ah, 2012 vai acabar. Ah, na época da pandemia aí, 2019, 2020, vai acabar. É o final dos tempos. E o mundo continua, passou e o mundo continua. Gente, Deus não revelou para ninguém. Então, ele não vai revelar para você. Se ele não revelou para a igreja,
Por isso que a igreja é humilde, a igreja católica é tão humilde em dizer que ela não sabe quando será o final dos tempos. Ninguém sabe. Jesus sabia, mas não fazia parte da missão dele revelar. E ele não revelou para ninguém. Se ele não revelou para os apóstolos, ele não vai revelar para mais ninguém, meu amigo. Então, cuidado. Cuidado para você não ser enganado e para você não enganar as pessoas. Aí aqui ele continua, mas eu vou passar, ele fala do dilúvio. Aí agora Jesus dá um conselho importante. Eu quero que você pule para o versículo 42. Pule para o versículo 42. Vigiai. Olha o que Jesus não falou o dia, mas olha o conselho de Jesus para mim e para você. E isso nós temos que fazer. Não interessa se o mundo vai acabar hoje, se ele vai acabar amanhã, não interessa, para nós não interessa. O que interessa está no versículo 42. E é isso que nos interessa. Vigiai. Isso é que nós temos que fazer, vigiar. Pois, porque não sabeis a hora em que virá o Senhor. Olha o que Jesus está dizendo. Ninguém sabe, pode ser hoje, pode ser amanhã. Por que você tem que ficar preparado? Porque e se ele vier hoje? Você está preparado? Então, o mais importante não é que Jesus vai vir, é que se eu estou preparado. Porque e se ele me chamar, e se ele vier hoje? Vou falar sobre isso daqui a pouco. Vamos continuar aí. Tá? Sabei que se o pai de família soubesse em que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ele faz uma comparação. Você não sabe a hora que o ladrão vai entrar na sua casa. Então, por isso que ele fala para você vigiar. Olha o versículo 44. Por isso, estai também vós preparados, porque o Filho do Homem, que é Jesus, é o Messias, virá numa hora em que menos pensares. Esse é um aviso para nós. A advertência está aqui. Tá? A gente não sabe. Aí que mora o perigo. Antes aqui, eu não li, ele dá dois exemplos. Ele dá o exemplo do dilúvio, que estava todo mundo ali comendo, bebendo, casando. O dilúvio veio, só deu tempo do Noé entrar na arca, pronto, o dilúvio veio. E depois ele fala, 2 pessoas estarão lá no campo, uma será tomada e a outra será deixada. Isso quer dizer o quê? Não tem nada a ver com arrebatamento. Tem gente que interpreta errado e fala que é arrebatamento. Mas Deus vai arrebatar um e deixar o outro. Nada disso. O que quer dizer se um será tomado e o outro será deixado? Um vai estar preparado para a vinda de Jesus e o outro não. Entendeu? 2 pessoas vão estar juntas. Uma vai estar preparada e a outra não. Então, meu irmão, minha irmã, nós temos que estar o quê? Preparados e vigilantes. Jesus contou aquela parábola lá das virgens, das 10 virgens. 5 era prudente, outras 5 não eram. 5 entraram, 5 ficaram pro lado de fora. Depois bateram, não te conheço. Depois que a porta se fechar, meu irmão, minha irmã, não adianta bater mais. Aí é que eu quero falar com você. Gente, quando é que é o final do mundo para nós? Quando que é o final dos tempos para nós? É a segunda vinda de Jesus? Pode ser, mas pode não ser. Sabe quando é que é o final do mundo, o final dos tempos para mim e para você? O dia da nossa morte. O dia da nossa morte é o final do mundo para mim e para você. Que aí nós vamos ter que nos apresentar diante de Jesus. Se Jesus não vier a mim, eu vou a ele. E se eu for a ele, eu estou preparado? Então, gente, mais preocupado em saber quando vai ser, se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser daqui a 100 anos, 200 anos. Muito mais do que isso, nós temos que nos preocupar de vigiar, orar, que Jesus mandou vigiar, orar e nos preparar para isso. E como que eu me preparo para isso? Vivendo bem. Vivendo bem com Deus,
vivendo bem com o próximo, evitando o quê? O pecado. Por quê? Porque o pecado me afasta de Deus. A igreja ensina que se eu morrer em pecado mortal sem me arrepender, eu vou para o inferno. E se eu morrer hoje? Será que eu estou preparado para ir para o céu? Por isso que eu brinco aqui, às vezes eu brinco aqui, que eu vou para o purgatório, sei que eu vou passar no purgatório, porque poucas pessoas vão morrer 100% santa, duvido. Você tem coragem de levantar o dedo e dizer que se você morrer hoje, você vai direto para o céu? Você tem essa coragem? Como Santa Teresinha falou? Santa Teresinha disse, eu vou morrer e vou direto para o céu. E foi. Foi canonizado e está lá no céu. Eu não tenho a coragem que Santa Teresinha tinha. Eu não tenho coragem de levantar o dedo e dizer que eu vou direto para o céu. Eu não tenho coragem. Então, por isso que eu brinco. Eu vou dar uma passadinha lá no purgatório. Entendeu? Mas a gente, tem que se preparar. Quantas pessoas, gente, deita para dormir e não acorda mais? Morre num acidente. Às vezes, um infarto. Gente, eu não estou falando de gente idoso, não. Estou falando de jovens, crianças. Quantas vezes eu recebo notícias de jovens que infartam, de adolescentes que infartam? Fora os acidentes que a gente não controla. Eu posso sair de casa hoje e sofrer um acidente e morrer. E aí, será que eu estou preparado? Então, gente, o final do mundo, o final dos tempos para mim é o dia da minha morte. Então, se Jesus não vier a mim, eu vou a ele. E a Bíblia diz bem claro, nós vamos comparecer diante de Jesus e eu vou ter que dar conta de toda a minha vida. Tudo aquilo que eu fiz enquanto eu estava em vida. Aí é o final do mundo para mim. Agora, se eu tiver vivo até quando Jesus voltar, beleza, amém, aleluia. Mas e se eu não tiver? Se eu morrer antes? Então, é isso que nós temos que nos preocupar. Agora, claro, tem sinais da vinda de Jesus? Claro que tem. Mas não é fácil nem para a igreja interpretar os sinais da vinda de Jesus. Jesus disse que haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, mas não é fácil para a gente interpretar essas coisas. Não é claro para nós. Guerras sempre houve. Fome sempre houve. Acabamos de passar por uma pandemia. Como eu já falei, muita gente achou que era o final do mundo e não foi. Então, quer dizer, não é fácil a gente interpretar os sinais. A gente não sabe. Entendeu? Não sabemos quais são os verdadeiros. Falsos profetas sempre houve. Tá? Alguns sinais, por exemplo, não aconteceram ainda. Outra mentira. Por que não podemos afirmar que Jesus vai voltar hoje? Alguns sinais pode até já ter acontecido, mas alguns sinais não aconteceram ainda. Por exemplo, a conversão dos judeus não aconteceu ainda. A Bíblia fala que os judeus vão se converter. Está lá em Romanos capítulo 11. Vários textos da Bíblia falam que antes da vinda de Jesus, os judeus vão se converter. Por quê? Porque o judeu é povo escolhido desde o Antigo Testamento. E eles não aceitaram Jesus. Eles estão esperando ainda o Messias, mas o Messias já veio. Uns dizem que ele vai reconstruir o templo. Isso aí nós não sabemos. Tá? Uns dizem que antes da vinda de Jesus, o anticristo vai reinar. Quem é o anticristo? A igreja não sabe. Pode ser uma pessoa? Pode. Pode ser um sistema? Pode. O que é o anticristo? É contra Cristo. Agora, se vai ter uma pessoa que vai reinar no mundo, não sabemos. O Papa nós sabemos que não é. Não tem nada a ver com o Papa. Né? Mas pode haver um anticristo? Pode haver. Mas não é fácil interpretar essas coisas. Ah, vai ter um chip aí que vai colocar chip nas pessoas, na testa. Gente, hoje tem chip em tudo quanto é lugar. Tem chip no celular, tem chip não sei aonde. Agora, se vai colocar chip nas pessoas, a gente não sabe. Então, não é fácil interpretar essas coisas.
Ah, vai ter 3 dias de trevas. Realmente, alguns santos tiveram visões, né, de 3 dias de escuridão, de trevas, mas isso é revelação privada, não está na Bíblia, não está na tradição da igreja. Pode acontecer? Pode acontecer. Pode também não acontecer. Por quê? Porque Deus pode mudar as coisas, gente. Às vezes, Deus dá uma visão para algum santo. Vai acontecer 3 dias de trevas. Mas as pessoas podem se fazer penitência e Deus pode não dar esse castigo. Mas vai ter que armazenar comida, que não sei o quê, que não sei o quê. Vai armazenar comida como? A comida estraga. Qualquer comida que você armazenar vai estragar. Então não adianta armazenar comida. A gente não sabe nem se vai acontecer. Agora, e se acontecer? Você tem que estar preparado. Tem que estar na presença de Deus. Igual na época da pandemia. Na época da pandemia também. Não pode ir na igreja, tem que fechar a igreja. O demônio queria que a gente não fosse nem na igreja. Eu fui na igreja. Mesmo com a coronavírus, com máscara, eu fui. Tem gente que não foi. Ficou com medo. Eu não tenho medo de nada. Eu não tive medo de nada. Se eu não morrer no coronavírus, eu vou morrer algum dia, então eu vou na igreja. Não deixei de ir na igreja nem um dia. Mas tinha gente que estava com medo de ir. Então, pode ser que amanhã eu não possa sair de casa, por causa tá tudo escuro. Pode ser. Eu vou comprar uma vela, vou ficar dentro de casa. Vou ficar rezando dentro de casa. Entendeu? Então, gente, nós temos que estar o quê? Vigilantes, vigiar e orar. Se acontecer algum desses sinais que a Bíblia fala, nós temos que estar também preparados. Continuar na presença de Deus, em oração, na igreja, recebendo os sacramentos, confessar. Né? Se você está em pecado mortal, se confesse. Não morra em pecado mortal. Chame um padre para confessar. Dá unção dos enfermos. A minha mãe recebeu unção dos enfermos. A maior alegria da minha vida foi saber que a minha mãe morreu com a unção dos enfermos, que perdoa todos os nossos pecados. Infelizmente, ela estava em coma. Ela não podia confessar. Mas se ela não tivesse em coma, ela iria se confessar também. Mas a unção dos enfermos pode ser dada a uma pessoa em coma. Se a pessoa não estiver em coma, ela vai se confessar primeiro, depois vai receber a unção. Se ela já estiver em coma, não tem jeito de confessar. Mas ela recebeu a unção, graças a Deus. Eu tenho certeza. Se ela não foi para o céu, ela foi pelo menos para o purgatório. Porque ela recebeu a unção dos enfermos. E ela era uma mulher de muita fé. Estava todo dia ali rezando o tercinho dela, né? Todo dia ali fazendo as orações dela. Então eu estou tranquilo. Graças a Deus. Muita saudade, muita falta. Mas o que me dá mais conforto é saber que eu tenho certeza que a minha mãe está num bom lugar. No inferno eu sei que ela não está. Além de ela ter sido uma pessoa muito boa de oração, ela recebeu a unção dos enfermos. Então, gente, não morra em pecado. Se confesse. Antes que seja tarde demais. Se arrependa e se confesse. Ok? Um sinal, né, que está aí muito grande isso a gente sabe. Não é? Falta de amor. Que a Bíblia fala que no final dos tempos o amor iria se esfriar. O amor realmente... Ou se você pisar no pé de alguém, capaz de a pessoa te matar. Qualquer coisinha hoje a pessoa vai lá e mata o outro. É um sinal? Pode ser. O amor realmente está se esfriando. É pai contra filho, é filho contra pai, é filho matando mãe. Isso a gente sabe disso. A gente sabe disso. Entendeu? Agora, se está ou não está, se Jesus está voltando ou não está, isso aí não sabemos. Alguns sinais já se cumpriram, outros estão se cumprindo, outros ainda vão se cumprir. Entendeu? Agora, o mais importante para nós é o quê? Estarmos preparados. Isso é o mais importante. Ok? Outra coisa que a Igreja Católica nos ensina: o mundo não vai acabar. Esse mundo aqui não vai acabar. Ele será transformado. A Bíblia fala de renovação do mundo. Mas o mundo vai acabar em fogo? Não, isso é simbólico. O fogo na Bíblia é uma simbologia ao fogo do inferno. Inferno não tem fogo. O fogo do purgatório. Purgatório não tem fogo.
Então, esse fogo que a Bíblia fala que a terra vai, é uma purificação da terra. Então, o mundo não vai acabar, porque Deus não destrói a sua obra. O mundo é bom, está lá no Gênesis. O que estragou foi o pecado. Então, vai acabar o pecado. Leia Isaías capítulo 11 e você vai entender o que eu estou falando. Leia Isaías capítulo 11, versículos de 1 a 10. É tão bonito, só não vou ler agora por causa do tempo. Senão eu ia ler aqui. Leia Isaías 11, versículos de 1 a 10, você vai entender o que eu estou falando. Leia Apocalipse 21, 22, você vai entender o que eu estou falando. A Bíblia fala de renovação do mundo, não é destruição do mundo. Esse mundo vai ser renovado, porque vai acabar o mal, vai acabar o pecado. Isso vai acabar. Aí Jesus vai fazer a separação dos bons e do mal, as ovelhas dos cabritos, como está lá no Mateus 25. Jesus virá, vai vir, vai sentar no seu trono e ali ele vai separar as ovelhas dos cabritos. Isso vai acontecer. Aí acaba o purgatório. Aí não tem mais purgatório. Aí é só céu e inferno para sempre. Aí agora com o corpo. Aí não é só mais com a alma. Vai haver a ressurreição da carne. Todos vão ressuscitar. Todos. Bons e maus. Você pode ser cremado. Você pode ser... pode acontecer o que for com você. Você pode doar seus órgãos... morrer cego, sem uma perna, Deus vai refazer tudo. E Deus tem poder para isso. Para Deus nada é impossível. Tá? Você vai ressuscitar o seu corpo na melhor forma possível. E ali Deus vai julgar e vai fazer o que a igreja chama de juízo final. Tem o juízo particular depois da morte, eu e Deus. Aí ali já é o meu destino final. Depois que eu morrer, eu já tenho a minha sorte definida. Se eu fui uma boa pessoa, eu vou para o céu. Se eu fui uma boa pessoa, mas ainda tenho alguma coisa para purificar, aí eu tenho que passar no purgatório, porque ninguém entra no céu se não for santo. Já expliquei aqui. Você não vai entrar na festa com a roupa suja, tem que tomar banho primeiro. E Deus é santo, santo, santo. Agora, se você não quer saber de Deus, infelizmente, você vai para o inferno. Infelizmente. E o inferno existe. Ah, vai todo mundo para o céu. Ah, que maravilha. Todo mundo para o céu. Não é verdade. Não é verdade. A igreja nunca disse o nome de um condenado, nem Judas. Mas a igreja ensina que tem gente lá. Quantos santos tiveram visões do inferno? Até as crianças de Fátima, Nossa Senhora apareceu para elas e mostrou o inferno para elas. Existe o céu, existe o inferno, existe o purgatório. O inferno não foi feito para nós, foi feito para o demônio e para os seus anjos. Mas se tem alguém que não quer saber de Deus, vai viver sem Deus. Isso é lógica, isso é coerência. Então, meu irmão, minha irmã, espero que eu tenha fazer uma explanação aí, tá? Então, nesse último vídeo, tá? Não é para amedrontar ninguém, é para você fazer uma revisão de vida, uma reflexão. Tá? Esse ano, o que eu fiz de bom? O que eu fiz de mal? O que eu preciso melhorar para agradar a Deus, para ser um cristão melhor? Às vezes eu estou afastado de Deus, eu estou afastado da igreja. Será que não é hora de você voltar enquanto é tempo? Nós estamos te alertando. A Bíblia fala para a gente poder pregar o evangelho a todas as criaturas, para que ninguém tenha desculpa. Ah, eu não me converti porque eu nunca ouvi falar de Jesus. Se você nunca ouviu falar de Jesus, Deus vai até te dar uma colher de chá. É a ignorância que a Bíblia fala. Mas se você ouviu falar e não está nem aí, você também pode perder sua salvação. Então, meu irmão, minha irmã, espero, tá, que você nesse penúltimo dia do ano, amanhã é o último dia do ano, que você faça uma reflexão do ano, né, da sua vida, e que seja um ano de 2026, não que você possa, vou começar com o pé direito, nada disso, é superstição. Católico não é supersticioso, católico é religioso, mas não é supersticioso. Tem esse negócio de dar pulinho lá no mar, e não sei mais o que, nada disso, é superstição. Você quer começar bem o ano? Vá rezar.
Na virada, do dia 31 para o dia 1º. Se você não pode ir para a igreja, fique em casa, mas ligue na Canção Nova, ligue aí nos canais católicos aí que vai estar celebrando a missa. O pessoal vai estar lá, vai estar rezando. Você vai começar rezando o dia 1º, pedindo a Deus, pedindo a Nossa Senhora o quê? Um ano abençoado para você, para sua família, tá? Que Deus possa te proteger, proteger a sua família, aqueles que você quer bem, e que Deus também te dê a força de você também suportar a cruz de cada dia, os sofrimentos, porque, gente, ninguém vai ter, eu sou cristão, eu não vou ter, eu só vou ter paz, eu só vou ter prosperidade. É outra mentira. Então eu quero encerrar falando sobre isso. Peça a Deus também que te dê força para que você também possa suportar aquilo que vem, de bom e de mal. Deus não manda o mal, mas às vezes Deus até permite o mal, para desse mal tirar um bem maior. Esse ano, eu tive uma perda muito grande. Eu perdi minha mãe. Primeiro ano que eu tô sem ela. Tô sofrendo, tô sangrando. Mas a única coisa que eu não perdi foi a fé. O que me sustenta, o que me deixou de pé. Quantas vezes eu chorei, Mas por que eu tô de pé? A fé. Eu tenho que seguir em frente. Eu entreguei ela para Deus, agradeci a Deus pelos 40 anos que eu vivi com ela, os 44 anos que eu vivi com ela, e agora eu entreguei para Deus, porque é dele. Eu não posso fazer mais nada, só pedir a Deus que aguarde, que esteja com ele num bom lugar. Então, que você possa também continuar testemunhando a sua fé, né? Porque o ano não vai ser só de coisas boas. Vai ter também as cruzes, vai ter os percalços, mas que você permaneça firme na fé. Porque Jesus diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, meu irmão, minha irmã, que você tenha um ano de 2026 na graça de Deus, na bênção de Deus, e que se você estiver afastado, que você volte para Deus, você busque o Senhor, e que seja um ano de vitórias, de bênçãos. E Santo Afonso de Ligório diz, eu vou encerrar com essa frase, que você possa ser um lema para a sua vida. Você possa fazer a vontade de Deus e aceitar a vontade de Deus para a sua vida. Olha que coisa bonita. Primeira coisa, fazer a vontade de Deus. Durante todo o ano de 2026 e durante toda a sua vida. Primeira coisa, que eu faça sempre a vontade de Deus. Segunda coisa, também muito importante, aceitar a vontade de Deus. Eu vou fazer tudo aquilo que está no meu alcance para mudar, aquilo que é ruim. Mas se não tem jeito, igual nós fizemos de tudo, né? Minha mãe ficou lá uma semana lá em coma. A gente rezando, fizemos as nossas orações. Deus quis assim. Jó 1:21. Deus dá, Deus tira. Bendito seja Deus. Pertence a Ele, é dele. Então, nada de blasfêmia, nada de perder a fé. Não, vamos seguir em frente. Né? Com Deus, a gente vence. Tá? Então, um feliz ano novo para você, com as bênçãos de Deus, que Nossa Senhora também nos proteja, que dia 1º agora é dia de Nossa Senhora, Mãe de Deus. Então, que a Virgem Santíssima interceda por nós, que seja um ano na graça de Deus. Amém? Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você, tudo de bom. Até a próxima, se Deus quiser. E eu quero fazer uns agradecimentos aqui, gente. Todas aquelas pessoas que me ajudaram esse ano, ouviram no meu canal, assistiram os meus vídeos. Que Deus abençoe você, a sua família. Continue rezando por mim. Eu preciso muito de oração para que Deus continue me deixando firme no meu trabalho na igreja, aqui no canal, né? Porque não é fácil. O inimigo, ele quer nos derrubar. Então reze muito por mim. Não é fácil. A minha vida não é fácil. Tá? Então eu peço a vocês que rezem por mim para que no ano que vem eu continue levando aqui a palavra de Deus, a graça de Deus para aquelas pessoas que talvez estão precisando. Isso que eu quero. Que Deus me use.
Tá? Se eu puder ajudar uma pessoa, eu já estou satisfeito. Se eu ajudar 10, 20, eu estou muito mais satisfeito. Então, rezem muito por mim. E eu quero agradecer todos aqueles que, os meus primos que me ajudam, o Jequinho, a Juliana, que me ajudam que esse canal produz esse canal, que eu só gravo, tudo é eles que fazem. Quero também agradecer a minha família, o meu pai, o meu irmão que me apoiam, toda a minha família, né, a igreja, né, também, tudo. Eu quero que Deus abençoe todos nós, que seja realmente um ano maravilhoso, né, de 2026, com muitas realizações, na graça de Deus, e que não falte fé, não falte amor e não falte esperança. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.